do grego a introdução de um vocabulário específico com o verbo pericoreo, e o substantivo pericoresis, transcrito em nossa língua por pericorese. Veja, Gregório de Nazianzo, introduziu o verbo para explicar que a unidade das duas naturezas em Cristo, faz que o que é próprio a Deus possa ser atribuído ao homem. Muito bem. Faz que o que é próprio a Deus possa ser atribuído ao homem e vice-versa. É a comunicação dos idiomas. Muito bem. A interpretação das duas naturezas funda a troca das propriedades. A interpenetração das duas naturezas funda a troca das propriedades. Máximo Confessor utiliza essa noção e introduz o substantivo pericorese. Designa então na pessoa de Cristo o movimento de penetração da natureza divina colocar eis entre parênteses, ou em direção a, pros. Você tem aí tem alguns termos, né, que é próprio da língua grega, umas proposições gregas, tanto o eis, tá certo? Que é dentro, e o pros, tá ok? Então você tem aí esta penetração, né? Esta entrada, né? Então você tem esta pessoa que é interpenetrada por outra, ok? Você tem essa realidade conforme está sendo descrita e a qual é dado o nome de pericorese. Vamos lá? Ou em direção a, pros, natureza humana. Com o pseudo-Cirilo, no fim do século VII, a noção ganha o registro do ser. Pericorese designa a penetração da natureza humana pela natureza divina no seio da união hipostática. Olha só, a penetração da natureza humana pela natureza divina no seio da união hipostática. A unidade da pessoa funda a coinerência, ou pericorese das duas naturezas. Porque você tem, Cristo não era bipolar, ele é uma pessoa, tá certo? Ele está centrado numa pessoa. Só que essa pessoa é constituída por natureza plenamente humana e plenamente divina. Assim, no ponto de intersecção, você vai ter a chamada pericorese, na qual a natureza divina como que penetra a natureza humana, tá certo? Então você vai ter essa união perfeita. Essa união perfeita é entendida na pericorese, tá certo? Nessa interpenetração. E aí, com relação a Cristo e a sua natureza divina e humana, plenamente humana, formando a pessoa de Cristo, ok? E aí você tem, a partir desse estudo, a partir dessa investigação, isso vai servir como uma compreensão técnica para a Trindade. Então, quando se levantar a questão da Trindade, se discutir ela com mais ênfase, então você tem muitas das vezes esse movimento, né, na igreja, que a igreja, o principal papel dela não é ficar teorizando. A igreja, o principal papel é pregar o evangelho a toda criatura, é adorar a Deus em espírito e verdade, é fortalecer os irmãos, ok? É trazer palavras, né, vamos dizer assim, no âmbito mais pastoral. Só que em algumas circunstâncias a igreja é confrontada, os hereges tentam invadir, os hereges tentam comunicar ideias falsas, contrariando textos da Escritura. É onde o Senhor tem capacitado doutores para fazer uma investigação mais profunda, levantar termos técnicos que possam resumir grandes doutrinas e assim fortalecer a defesa, a apologética das verdades bíblicas, que é exatamente o que está sendo feito aqui em relação à construção desses termos. Para o entendimento acerca de quem é Cristo, é necessário se compreender a união da sua natureza humana com a divina, chamada união hipostática, e essa união hipostática é melhor compreendida quando se fala da pericorese, da perfeita união entre o divino e o humano, mas constituindo uma só pessoa. Pessoa essa que é integrante também, tá certo? Da chamada triunidade divina, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo constituem um só Deus. E aí o estudo da pericorese, que começa na união hipostática de Cristo, vai adentrar, vai fortalecer o estudo da pericorese na pessoa
de Deus, tá certo? Na Trindade divina. É interessante porque começou num debate acerca de Cristo, da sua natureza, mas se estende para um entendimento melhor acerca da Trindade divina. O mesmo autor introduz o vocabulário em teologia trinitária. Outras palavras a respeito de Cristo concernem, ele colocou entre chaves aqui, ou de colchetes na verdade, a pericorese das pessoas uma na outra, como eu estou no Pai e o Pai está em mim. Essa definição ela ganha outra força quando a gente começa a analisar essas realidades aqui. Ela nem parecia tão compreensível, mas quando você começa a adentrar por esses estudos, você vê a sua grande necessidade. Pericorese, entre aspas, exprime então a união das três pessoas, na única essência. A união das três pessoas, ok? Na única essência. Elas são um só Deus. A união das três pessoas na única essência. Elas são um só Deus. Então, para que essa união ocorra, é quando vem à tona a realidade da pericorese. É quando vem à tona a realidade da circuncisão. Pai, Filho e Espírito Santo estão na circuncisão como uma essência. Então eles são um Deus e não três. Porque eles estão presentes, tá certo? Estão habitando um ao outro na situação da pericorese ou circuncisão. Vamos lá, vamos seguir. Elas são um só Deus, porque cada um está nas outras duas. E cada uma se dá às outras. Maravilhoso. Essa união, esse relacionamento que jamais será encontrado em qualquer outro ser do universo. Somente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que eles são autossuficientes, autoexistentes, ok? E não necessitam de coisa alguma fora da realidade deles. Se o Senhor criou todas as coisas, isso foi feito por graça e por misericórdia, para que nós tivéssemos a oportunidade de contemplá-lo, de adorá-lo e de conhecer esta sua realidade extraordinária, tá ok? Não por necessidade, porque você tem no estudo da Trindade Divina este relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de uma forma tão maravilhosa, tão extraordinária. Vamos lá, vamos seguir. Muito bem. Essa doutrina é retomada por João Damasceno e pela teologia grega posterior. Ela permite evitar os dois escolhos de toda a teologia trinitária, separar as três pessoas. Aí temos arianismo, triteísmo, ok? Ou confundi-las, que é o modalismo, né? O sabelianismo. Além disso, a pericorese das duas naturezas em Cristo é fundada sobre a das três pessoas da Trindade. Maravilhoso. C. A teologia latina. No século XII, a noção de habitação é retomada em teologia trinitária com base nas escrituras e nos padres latinos, sem recorrer a um termo técnico. O termo circumincécio será, contudo, introduzido no vocabulário teológico com a tradução do De Fide de João Damasceno por Burgúndio de Pisa, isso em 1153 e 54. Mas Pedro Lombardo, que a cita, não retoma a palavra, conforme Sentenças 1:19-4. É somente no século seguinte que aparece em Alexandre de Rales, 1245 já, em referência aos textos de Pedro Lombardo e de João Damasceno. Okay. Depois de Alexandre de Rales, o termo circuncício se torna comum primeiro na escola franciscana, depois entre os teólogos, sem impor-se de maneira universal. Continua-se igualmente a apresentar a noção de habitação sem empregar o termo. Assim, Tomás de Aquino, tá certo? E o Concílio de Florença, decreto de união com os jacobitas, tal, então vão reempregar, né, o termo. A noção de circuncício ou circuncisão aparece em Cristologia em Alberto Magno, independentemente da teologia trinitária. Ok, então ele usa isso dentro da discussão cristológica, mas terá pouco desenvolvimento. A grafia circumincécio
encontra-se a partir do final do século XIII, tanto na teologia trinitária, aí cita Durand de Saint-Pourçain, como em Cristologia. Henri Degas deve-se à pronúncia francesa do latim, segundo a qual C e C com letra C, CE, e C com SE são idênticos. O conceito de circuncisão também abriu um caminho no século XX na antropologia trinitária de J. Monchanin, 1895-1957, segundo a qual devemos viver em circuncisão com nossos irmãos. Aí ele aproveita, né? Ele aproveita o termo que é empregado para a Trindade Divina e também na união hipostática de Cristo, e ele abrange isso para uma comunhão entre os irmãos. Mas eu acredito que o uso deva ficar restrito à Trindade, porque não haverá possibilidade de união tal qual é encontrado dentro da Trindade Divina, ok? Então não haverá outra união como essa. Então somente dentro da Trindade Divina há a união tal que de fato há, conforme apontado, né, circuncisão ou pericorese, há de fato a coexistência, a coabitação, um habitando no outro, um dando-se ao outro, conforme foi definido aqui, de modo que eles são sim um Deus, ok? Então eles se habitam um ao outro, né? Eles de fato integram este ser divino, né? Essa substância única divina. Mesmo com três pessoas, a substância única divina, devido à realidade da pericorese desta união perfeita. Okay? Isso não haverá em nenhuma outra realidade humana, por mais comunhão que se tenha. Segundo a qual devemos viver em circuncisão com nossos irmãos. Vê especialmente teológico e tal, cita outros textos aqui, mas acredito que é suficiente. Então retomamos então para a continuidade aqui do nosso verbete a Trindade. Pelo que vejo, este vídeo ficou dedicado totalmente à obra Dicionário Crítico de Teologia, porque ele já chega ao minuto 42, então a gente vai seguir no estudo do Dicionário Crítico de Teologia, e este vídeo será totalmente dedicado a esta obra, ok? Aqui de modo algum é prejuízo, mas sim é um grande ganho, porque são termos técnicos muito complicados, difíceis de se ver, né, em muitas obras, né, em muitas situações. Então é um ganho, é um proveito para você e também para mim, com certeza. Vamos seguir com o nosso estudo, analisando agora as relações, conforme colocado aqui. Vamos lá, é o ponto E do verbete a Trindade, ok? Verbete a Trindade. As relações. Como mostra Nicéia, a teologia trinitária repousa antes de tudo na ideia de relação, inscrita na Escritura mesma pela designação de Deus como Pai, certo? Nome que implica por si mesmo o de Filho. Tertuliano já escreve: é absolutamente necessário que o pai tenha um filho para ser pai, e o filho um pai para ser filho. Olha que coisa extraordinária, né? Então, é também essa questão dessa inter-relação na qual o pai não é maior que o filho. Quando o filho diz o pai é maior do que eu, é porque ele está na sua realidade encarnada, onde ele, pelo processo da kenosse, fez-se de fato menor que o pai. Então ele estava falando com verdade, o pai é maior que eu. Mas na glória que ele tinha junto a ti, conforme ele mesmo diz na sua oração, quando Estevão o vê novamente entronizado, né, à direita, à destra do Pai, nós temos a situação na qual não há superioridade, não há relação de superioridade dentro da triunidade, ok? Há sim uma questão de funcionalidade. Então o Pai envia o Filho e ambos enviam o Espírito, mas isso não denota inferioridade de um para com o outro, nem superioridade, ok? Mas sim, temos a realidade na qual, para ser pai, precisa-se do filho. Então, até o pai, para sê-lo, é necessário a realidade do filho, né? Do filho eterno, do Deus Filho. Deus Filho pressupõe também a existência do Deus Pai. Então, temos essa inter-relação e esta paridade, né? Essa paridade de poder, autoridade, grandeza, substância. Temos aí, não há uma relação de inferior e superior. Vamos lá. É absolutamente necessário, conforme já li, vamos seguindo, texto contra Praxeas, tal. O termo está presente no Tractatus
tripartitos. Tratados tripartitos em Orígenes. E Dionísio de Alexandria. Refutação e apologia. Ário censura os que invocam os seres relativos. Vamos lá. Ário censura os que invocam os, entre aspas, seres relativos. Ário, profissão de fé, tal, é o livro, né, onde está escrito isso. O tema é retomado por Atanásio e pelos capadócios. O Pai não é nem um nome de substância, nem um nome de ação, é um nome de relação. Muito bom. Gregório de Nazianzo, cita outros aqui. Agostinho, respondendo a uma objeção de eunômio, faz ver que, ao lado dos nomes atribuídos a Deus na qualidade do acidente e dos nomes atribuídos na qualidade da substância, existe uma terceira possibilidade de atribuição na qualidade de relação. Então você tem aí aquilo, conforme eu já falei, uma questão que prima pela relação. Então, uma vez que há esta relação de pai para com filho, a existência do pai pressupõe o filho, a existência do filho pressupõe o pai. Então existe, o grande valor está na relação, ok? E não numa questão de superioridade, nem apenas de função, mas sim de relação. Agostinho, como citei, né, é o nome e tal. Na qualidade de acidente, também já li. Na qualidade do acidente, os nomes atribuídos. Na qualidade de substância, existe uma terceira. Aqui, localizei. De relação, muito bem. Dicitur ad aliquid, Trindade, né? Capítulo 5, está aqui, o tomo 5, não sei. 5 e 6. Contra o anomeísmo, ele distingue igualmente em Deus os nomes absolutos, que convêm às três pessoas e se dizem no singular. Assim, os títulos tais como Deus, grande, bom, os nomes relativos ad intra, que distinguem as pessoas entre si, assim os nomes de pai e de filho, e enfim os nomes relativos ad extra, também do Trinitas, que exprimem uma relação original entre Deus e a criatura, e estão no fundamento da teologia das missões. Ok, então a questão, né, tratando acerca da aplicação dos nomes em Deus, e principalmente essa prioridade pela a importância, né, da relação. A relação quando se refere a pai e filho, principalmente focando na questão da relação entre ambos. Para a letra F, nós temos aqui esquema trinitário grego e esquema trinitário latino. Vamos lá. Esquema trinitário grego e esquema trinitário latino. Admite-se comumente que o Oriente dirige primeiramente sua atenção para a multiplicidade das hipóstases, para passar em seguida à unidade da divindade. Então ele começa, né, o enfoque é sobre a questão das hipóstases, né, das pessoas, para passar então para a questão da unidade da trindade. Da unidade da divindade, né, da divindade. Ao passo que o Ocidente parte da substância, ok, da unidade, para investigar em seguida como distinguir nela as pessoas. Então cada um toma um caminho, né? Então, parte aí de um princípio, ou da unidade né, para as pessoas, ou das pessoas para a unidade. Essa sistematização popularizada por T. de Renon, está abreviado aqui, o primeiro nome, né, 1892, tal, não deve ser enrijecida. Ver o violento protesto, né, de A. Mallet, 1956. Mas ainda permanece útil. Pode-se distinguir igualmente um esquema trino, né, grego, segundo o qual tudo vem do Pai pelo Filho no Espírito. Olha só, interessante o esquema aqui, conforme essa construção, né? Tudo vem do Pai pelo Filho no Espírito. Muito bem, aí você tem a atuação, né, das três pessoas da Trindade Divina em todo o universo, em toda a criação, por meio desse esquema aqui, do Pai pelo Filho, vem do Pai pelo Filho no Espírito. E em sentido inverso, sobe no Espírito pelo Filho ao Pai. No Espírito pelo Filho ao Pai. Interessante.
Você vê, o mundo é convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito. Veja, no Espírito. É salvo, né? São atribuídos aí as obras e o sangue purificador, né? Expiação e a propiciação por meio do Filho, né? Pelo Filho. E em direção a, como Cristo mesmo já havia dito, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, pelo Filho ao Pai, né? Direção ao Pai. Que se oporá a um esquema latino dito agostiniano. Nesse caso, coloca-se no mesmo plano o Pai, o Filho e o Espírito. Em seguida, faz derivar daí uma atividade única comum aos três, para dirigi-la rumo à criatura, suposta exterior à Trindade. O primeiro esquema põe em evidência a distinção das pessoas e a sua implicação na economia da salvação. Você viu a aplicação do termo economia, né? Então, todo esse conjunto, né, dessa sistemática que nós acreditamos ser o modus operandi, né, da salvação. Então, chama-se de economia da salvação. Tá ok? E aí você tem a ênfase grega, né, nas pessoas primeiro. Então, você tem a colocação do modo como cada pessoa interfere nesta economia da salvação. E aí, para Agostinho, que é da teologia latina, você tem a ênfase na unificação da ação, tá certo? Em prol aí da criatura exterior, né, do homem, o objeto aí da salvação. Então cada um vai lançar um enfoque distinto sobre o mesmo tema. E isso é rico, isso é enriquecedor para a teologia. O primeiro esquema põe em evidência a distinção das pessoas e a sua implicação na economia da salvação, mas pode ser utilizado num sentido subordinaciano. Pode ser utilizado num sentido subordinaciano. É um defeito, né? Pode ser encarado nessa perspectiva, né? Subordinaciano. Mas creio eu que os pensadores gregos não tinham por objetivo colocar esse aspecto, né? Colocar essa questão. Mas aí você tem que ver a questão dos pontos fracos, né? Das pontas soltas aí que ficam na declaração, para que não se torne aí um laço. O segundo estabelece claramente a igualdade das três pessoas, mas não mostra nem a relação da criatura com cada uma delas, o que é um trunfo, né, para o esquema grego, que destaca a questão das três pessoas e cada uma, a atuação específica de cada uma na economia da salvação. Mas, por outro lado, deixa esse calcanhar de Aquiles, vamos colocar assim, né? Mas a de Agostinho, da teologia latina, tenta resolver, tenta fechar, né, essas fragilidades, mas, por outro lado, né, falha ao não especificar, né, como cada uma das pessoas se relaciona dentro da economia da salvação. Nem a relação da criatura com cada uma delas, nem a originalidade das missões invisíveis que não terminam no exterior de Deus, mas tem por resultado fazer participar o homem na vida intratrinitária. Conforme aqui, conferir Atanásio e tal. A teologia recente trabalha preferentemente com outro par conceitual, o da trindade imanente, o da trindade imanente e da trindade da economia da salvação. Trindade imanente e trindade da economia da salvação. Muito bem. Porque aí você vai olhar para cada um, né, desses aspectos, né, quando se fala acerca da trindade, estamos falando do quê? Da sua relação intratrinitária, né, imanente, ou da sua relação externa, né, transcendente para com aquele que está sendo salvo. E aí você tem a economia da salvação. Então você separa, né, os dois e você vai ver o que cada um o que cada texto tem a dizer acerca dessas realidades, né? Acerca do relacionamento intratrinitário e acerca do relacionamento da trindade com a economia da salvação. Vamos lá. A síntese da época escolástica. A trindade no Ocidente, séculos 6 a 12. A partir do século 6, a trindade é mencionada nos sermões, nos documentos reais, nas cartas de doação, nos comentários das escrituras, após a época carolíngia, tá certo? Carlos Magno, né? A época de Carlos Magno, da unificação, né, do Império Carolíngio. A teologia trinitária se afirma durante o período pré-escolástico, século 11 e 12, com Anselmo de Cantuária, 1109,
Bernardo de Claraval, 1153, Ricardo de São Vítor, 1173, que insiste no amor em Deus como princípio de alteridade. Pedro Lombardo, 1160, cujo livro da sentença servirá de referência aos séculos seguintes, mas que ainda não distingue o de Deo uno e o de Deo trino, para grande lástima de A. Michel. Ele atinge seu apogeu no Ocidente com a escolástica. Aí temos século XIII, panorama detalhado desta imensa literatura, certo? É marcado por dois mestres da escola franciscana, Alexandre de Hales e Boaventura, por Alberto Magno, entrada do aristotelismo no Ocidente, e Tomás Aquino. Tomás Aquino, veja. Aqui, a Trindade no Ocidente, séculos 6 a 12, ok? E Tomás Aquino agora. A questão da Trindade foi abordada diversas vezes por Tomás, mas é sobretudo a síntese dada na Suma Teológica, tá, ok? Que marcará a posteridade, rompendo com a postura de Pedro Abelardo no livro 1 de suas sentenças. Tomás trata em primeiro lugar e separadamente a questão do de Deo uno, mistério que o homem pode conhecer só pela razão. Em seguida, o mistério do de Deo trino, conhecido somente pela revelação, um somente pela razão, outro somente pela revelação. Aborda sucessivamente os processões, as relações e as pessoas divinas. Ele colocou A aqui, mas é as processões, né? As processões, as relações e as pessoas divinas. Esse verbete aqui sobre Tomás. Ponto 1. As processões. A primeira processão é uma geração por modo de conhecimento. A primeira processão é uma geração por modo de conhecimento. Ela é um ato, segundo a inteligência, imanente ao Pai, colocando o verbo no interior deste último, ok? A segunda processão é uma expiração. Segunda processão é uma expiração, ato segundo a vontade, que segue a operação da inteligência e a supõe. Entre aspas aqui, ó, pois nada pode ser amado que não seja primeiro conhecido. Ela se identifica com o espírito. Essa sistematização desaguadouro de um longo processo de reflexão cristã constitui uma herança incontornável da tradição católica. Muito bem. Comporta grandes riquezas, por exemplo, quando apresenta o espírito como o amor mútuo do pai e do filho, princípio no homem de um movimento filial que o faz passar da condição de escravo ao estado de filho, entre aspas, como colocado aqui, mas desenvolvida na perspectiva da analogia psicológica de Agostinho. Ela não retoma suficientemente as reservas que este último formula a seu respeito por causa de seu sabor modalista. Então, cuidado que se tem, né, para não se aproximar desta forma modalista de pensar. Deus gera conhecendo-se a si mesmo e expira o espírito, amando-se a si mesmo. Muito bem. Aí cita vários autores aqui. Vamos seguir. 2. Primeiro foi as processões, agora 2. As relações. Em Deus há 4 relações reais. Do Pai com o Filho, geração ativa ou paternidade. Do Filho com o Espírito, geração passiva ou filiação. Do Pai e do Filho com o Espírito, expiração ativa. Mas só há 3 pessoas em Deus, pois a expiração ativa, comum ao Pai e ao Filho, não constitui uma quarta pessoa. Identificando-se com a essência divina, as relações constituem as pessoas divinas. Identificando-se com a essência divina, as relações constituem as pessoas divinas, que são chamadas relações subsistentes. Muito bem. Elas existem numa relação mútua entre si, mas também em si mesmas e por si mesmas. Então veja, mútuas entre si, em si mesmas e por si mesmas.
Você tem a circuncessão, como foi falado, né? A relação entre si. Você tem a pessoa, okay? Do Pai, do Filho e do Espírito, relação em si mesmo, tá ok? Tá ok? E por si mesmo, porque cada um também manifesta, né, a sua vontade distintamente como pessoa. Cada um pode falar tu para si mesmo, tá certo? E tu para o outro, né? E também pode falar acerca de si mesmo. Pode falar eu, né? E pode falar tu para o outro. Eu tenho aí a questão de por si mesmo, né?